Amados irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco, iluminando nosso espírito, que busca se renovar a cada dia com noções esclarecedoras e libertadoras. Realmente, nós tínhamos anunciado, nossa querida irmã Sabrina faz os anúncios no Facebook, e a primeira vez que nós liberamos a seleção dos temas para esse mês de outubro, nós havíamos colocado essa palestra como sendo o auto-perdão. No entanto, nós temos sido solicitados de formas diferentes e muito evidentes para começar a falar sobre os vícios. E eu fiz o update, mandei para todo mundo, mandei para ela, mas ela não viu. E, de repente, ela não viu por um motivo muito importante, que era justamente a minha preocupação de postar esse assunto como sendo sobre os vícios. Porque, normalmente, quando nós buscamos falar de assuntos muito delicados, justamente as pessoas que mais precisam ouvir evitam de estar presente na palestra naquele dia. Então, eu realmente acredito, porque ela é extremamente atenciosa, eu realmente acredito que esse fato de ela não ter visto o meu update foi uma abençoada coincidência. Veja, muitos de vocês, ou certamente a maioria de vocês, seria melhor deixar aberta, porque o ar ainda não está 100%. Era melhor se deixar, desculpe, tudo para puxar o ar. Então o quê? O que eu estava falando antes do ar? Ah, sim, muitos de vocês. Certamente eu diria que todos vocês, não é? Já teve alguma experiência com vício. Não a nível pessoal, necessariamente, mas com um amigo de um amigo, até mesmo com um parente, um familiar próximo. Então, que fique claro que a palestra de hoje visa a nos auxiliar a auxiliar. Está certo isso, gente? Se não for auxiliar a nós, vai auxiliar a alguém. Porque na medida em que nós nos educamos, nós temos condição de auxiliar as pessoas que são colocadas na nossa vida de uma forma incrível. Justamente porque nós já estamos em condição de auxiliar. Um outro ponto muito importante que eu gostaria de fazer antes de começar essa palestra é o seguinte: qualquer vício, nós vamos falar dos vícios bem objetivos, bem fáceis de serem reconhecidos, mas qualquer vício, seja ele qual for, interno ou já se manifestando exteriormente, ele tem a sua origem, a sua gênese no seu próprio espírito, em nosso próprio espírito. Talvez vocês não se identifiquem com nenhum dos vícios aqui relacionados, que nós vamos trazer alguns dos vícios clássicos. Mas não há quem não possua algum nível de vício, não é mesmo? Algum nível, seja de natureza moral, seja de viciações que não sejam tão perigosas para os outros nem para nós. Nós todos temos algum nível de vício. Então, quando se trata dos vícios graves, perigosos para nós e para aqueles com quem convivemos, ou aqueles a quem influenciamos, que fique muito claro que a origem do vício está em nós sempre. Portanto, quando nós nos referimos a essa abordagem do lado espiritual do vício, nós vamos nos referir ao quê, gente? Ao quê? As influências dos espíritos
sobre nós, fazendo o quê? Fazendo com que os vícios apareçam? Não. Apenas potencializando os vícios que o nosso espírito já possui. Esse é o lado. Porque o obsessor, o espírito infeliz, o espírito necessitado, o que nunca, jamais nos perdoou por séculos, muitas vezes a fio, é normalmente a nossa vítima, não o algoz, originalmente. Hoje se transformou em um algoz, na medida em que ele, no momento em que ele nos localiza na reencarnação, nos identifica magneticamente, vibratoriamente, ele vai atrás da gente, porque ele não conseguiu perdoar ainda. Então, o obsessor é apenas uma pessoa como a gente. Você já conseguiu perdoar aquela menina que roubou teu namorado quando você tinha 13 anos de idade? Ou aquele seu chefe que simplesmente, literalmente puxou o seu tapete? Que deu favorecimento total para um outro funcionário que não tem as mesmas qualificações suas? Isso para falar de coisas assim, bem superficiais. Quando não, não é? De casos gravíssimos de relacionamento, de interferência na nossa vida. Não é? Uma mulher que leva embora seu esposo, um homem que leva embora sua esposa, que acaba, destrói a sua família. São tantos os casos. Não é? São tantos os casos. Aquele sócio que lhe levou à derrocada financeira, econômica, são tragédias, muitas vezes, não é? Que vão se repetindo ao longo dos séculos por nossa incapacidade de perdoar. Muito bem, vale aqui, então, a primeira noção com relação aos vícios. O Espiritismo não tem a intenção, em absoluto, de condenar um copo de vinho, de condenar um encontro agradável no fim de semana, onde uma ou duas cervejas aparecem. Jamais. Ah, eu gosto do meu cigarrinho. Não é essa a ideia. A ideia não é a condenação. A ideia é o esclarecimento. E vai caber a cada um de nós o discernimento e o conhecimento do que passa a ser apenas um uso e quando aquele uso, por ser excessivo, se transforma em quê? Não, antes de se transformar no vício, o uso se transforma no quê? No abuso. É o primeiro passo. É o uso que vai ficando, a gente vai se acostumando, e vai vindo, e vai sendo todo dia, ou vai sendo todo fim de semana, ou vai sendo frequentemente bom, aquilo se transforma num hábito. Quando o hábito é positivo, sorte nossa. Felizes somos nós. Mas, infelizmente, devido ao nosso grau de evolução espiritual ainda, vamos dizer, carente de luz, as nossas tendências vão mais para os hábitos mais negativos, ou para os hábitos literalmente nocivos. É mais fácil nós desenvolvermos um hábito nocivo do que um hábito positivo. Porque nós estamos acostumados, por muitas e muitas vidas, a agir de forma menos elevada. Então, Missionários da Luz, onde André Luiz, quando André Luiz se refere a vários tipos de reencarnação. Ele entra no departamento das reencarnações e ele vê verdadeiros mapas de futuros corpos biológicos. Ele fica abismado com aquilo. Então, vê lá os espíritos, não é? Com mouse na mão, com computador, com todo tipo de software e tela, não é? Numa época que ele fala, nossa, o que é isso? Não era familiar a ele, não é?
E hoje, quando a gente vê lá a descrição dele, do espírito mexendo um aparelho que ele não sabia dizer, que refletia na tela um cursor, falou assim, um mouse. Quer dizer, no século XXI, no final do século XX, a gente está muito familiarizado com aquilo, mas não na década de 40. E ele descreve o famoso mouse, e descreve vários tipos de corpos diferentes sendo desenhados a nível de protótipo anteriormente à reencarnação. Então, tinha esse rapaz que tinha, num acesso de ciúme, acaba matando um amante da pessoa que ele amava. Eu não lembro se era esposa, se não era, mas era um amante. Uma pessoa que ele passou a detestar. E aí, qual era o desenho do corpo dele? Qual é o modelo biológico do perispírito dele? Ele ia nascer com um gene que seria ativado em torno dos 40, 45 anos dele, que ia onde seria o responsável por uma doença no fígado, que foi onde o rapaz que sofreu o tiro morreu por isso. Não é? Então, a forma de ele se reaver perante aquele débito, perante as leis de Deus, ele, espírito já consciente, pediu para passar pela mesma prova. Mas como ele já tinha créditos espirituais, não necessariamente precisou passar pela violência de ser assassinado. Mas ele veio com um gene que foi ativado numa idade que ele já se encontrava mais maduro e desenvolveu uma doença. Então, nenhuma doença é desencadeada no nosso corpo do nada. Nós podemos ativar ou desativar determinados genes de acordo com o nosso programa de reencarnação. E mesmo a ativação desses genes pode ser alterada pelo estilo de vida da pessoa. Isso a ciência trata de uma forma impressionante hoje e chama essa ativação ou desativação genética da ciência da epigenética, onde os fatores externos alteram o layout não tem outro nome, a carga genética daquela pessoa. Tem outro termo, né? O mapa genético, mas tem um outro termo, o genótipo e o fenótipo. Ah, sim, o fenótipo. Não é? Você pode vir com um determinado fenótipo, um determinado genótipo que vai desenvolver um determinado fenótipo, ou seja, uma determinada aparência, e dependendo do seu estilo de vida, aquele gene é ou não alterado, desencadeando uma doença, por exemplo, ou não. Existem muitos fatores que aliviam as nossas provações ou aumentam. Então, de toda forma, o que importa nós sabermos que, por exemplo, no caso do vício do álcool, a pessoa já vem com aquela carga genética, e isso é um dos fatores muito fortes para o desenvolvimento da doença na vida da pessoa. Não é o único. Não é o único, existem outros fatores de natureza familiar, psicológica, história de vida, história de família, é toda uma história atrás de todos os dramas e todas as histórias. Então, quais são as causas e os fatores dos vícios? Em termos de causas, né, elas serão sempre complexas, as explicações científicas são as mais diversas e também as causas são de natureza espiritual. Os fatores que podem desencadear os nossos vícios são sociais, familiares, psicológicos e, no exemplo que nós acabamos de dar, reencarnatórios. Não cabe em nossa palestra analisar isso. Não é esse o objetivo da palestra. Mas dariam outra palestra só para analisar as causas e os fatores. Nós vamos agora buscar
na psicologia de Joana de Ângeles, uma explicação absolutamente fantástica para a questão do vício. Ela se refere a dois tipos de pessoas, não é? Dois grupos de pessoas. Um tipo de pessoa que, naturalmente, pela sua personalidade, é uma pessoa insegura. Uma pessoa insegura, que qualquer desafio, ela treme da base, ela se atemoriza, ela receia a vida de forma bastante intensa. Só que não é um receio apenas a nível de ansiedade. Ela, no fundo, considera-se injustiçada pela vida. No fundo, ela é uma pessoa revoltada. Então, ela assume uma posição de vitimização perante a vida. A vida lhe parece sempre injusta e perversa. Acontece sempre comigo. Com fulano, não. As coisas, quando tendem a acontecer, nossa, mas isso sempre acontece comigo. Uma frase muito comum de determinado tipo de personalidade. Essas pessoas que, atrás dessa insegurança, escondem, na realidade, uma profunda revolta perante a vida, elas não têm a menor tolerância frente às frustrações. Daí a importância da família. Daí a importância dos pais de frustrar os seus filhos de forma educativa. Um exemplo comum. Eu quero passar o fim de semana na casa do meu amigo. Eu quero ir para uma outra festa. Mas, meu filho, você acabou de ir numa festa na sexta-feira. Mas tem outra no sábado, mãe. Tem outra no sábado, pai. E o pai e a mãe falam assim, graças a Deus, eu quero mais é que eles vão embora, porque eu tenho um fim de semana tranquilo. No fundo, é um certo alívio. Mas o pai que educa, ele diz não. Ele sabe dizer não, ele frustra. A menina vai espernear, vai ficar com raiva, vai te dizer que você é o pior pai do mundo. No dia seguinte, ele acorda ou ela acorda muito calmo. Por quê? Porque se sente amado, se sente cuidado. Tem alguém que se preocupa comigo. Mas você frustra a criança, frustra o adolescente para ele aprender a lidar com a vida. É necessário nós frustrarmos os nossos filhos em algum nível. Não em tudo, por favor, porque aí você traumatiza a pessoa. Traumatiza o cliente. Eu não tive nada disso, agora você também não vai ter nada. É um pai revoltado. Coitado do filho que reencarna esse pai. Muito bem. Qual é o outro grupo de pessoas? As que podem ser consideradas dependentes. Dependentes do quê? Dependente, elas só estão bem se a vida está agradável. O nível de resistência às dificuldades é quase zero. Então, a pessoa busca, em algum nível de vício, para buscar o quê? Compensar a sua aflição. Então, o primeiro nós vamos ver a pessoa insegura, mas que, no fundo, é revoltada. Que a resistência às aflições e às frustrações é mínima ou nenhuma. Na segunda, nós estamos falando de pessoas para quem a existência, para ser boa, deve ser sempre agradável e compensadora. E quando não é, ela busca no vício uma fuga. Uma fuga da realidade, que em face da aflição que aquela situação vai lhe proporcionar, ela quer o quê? Negar ou ela quer apagar aquela frustração. Quem tem algum probleminha de peso, não é? Sobretudo isso é uma questão mais das mulheres, não é? Quando está um pouco insatisfeito, gosta de sorvete. E compra um pote de sorvete e vai para frente da televisão na sexta-feira à noite. E fica lá, é 1, 2, 3, no final acaba o sorvete. Isso são as mulheres, os homens não têm nenhum vício, não é? Nenhum vício alimentar. Mas não é uma compensação? É uma compensação, sim. Não é? Essa é uma compensação que vai alterar um pouco a sua balança, mas não deixa de ser uma compensação.
Não é? Não é uma compensação, não é uma fuga espetacular, mas é uma fuguinha. Então, as primeiras pessoas, o primeiro grupo se encontra no vício a segurança. Vejam que essa pessoa, esse tipo de pessoa é essencialmente inseguro. Então, esse primeiro grupo encontra no vício a segurança que lhe falta no estado de lucidez. Embora reconheça que é de fácil duração, mantendo a expectativa de renovação de outras doses, no caso das drogas, por exemplo, ou do álcool, até o desespero que não tarda. Então, a pessoa sabe que a droga, que o álcool, que o sorvete é de uma satisfação rápida, né? Efêmera. Mas ela sabe que, não importa, teve algum alívio, teve alguma recompensa, embora sabendo que é de curta duração, ela busca em outras doses, seja na comida, seja no álcool, seja na droga, seja no sexo, seja no jogo, seja no que for, que seja nocivo à pessoa. O sorvete é nocivo? É gostoso, isso sim. O sorvete é nocivo? Pergunta para a pessoa do seu lado se o sorvete é nocivo. Pergunta para a pessoa o que ela come quando está nervosa. Milkshake. Quando você está ansioso, você faz o quê? Pergunta para a pessoa do seu lado qual é o seu ponto fraco de compensação. Seja qual for o ponto de compensação que vocês acabaram de comentar, é um vício, gente? Atenção para essa pergunta. Seja qual for o seu ponto de compensação, é um vício? Podemos dizer que, por exemplo, um exemplo inocente que nós acabamos de dar, do sorvete, é um vício? Vai variando. Agora, qual é a consequência disso? Vai fazer a pessoa, não é? Engordar um pouquinho, ou se for a longo prazo, vai alterar, não é? O colesterol, etc, etc, etc. Não é? Ele vicia, não é? O açúcar é... Então, e o açúcar é tão viciante que o adolescente em si não gosta de álcool. O bem jovem, é bem amargo. O adolescente gosta de coisa doce. Então, o que eles fizeram para iniciar os adolescentes no álcool? Eles vieram com as bebidas ice, que tem uma dose bem pequena de álcool e é doce. Então, mas o meu ponto, a minha pergunta foi para o seguinte: quando que algo se transforma em vício? Quando é um abuso. Mas qual é a característica principal do vício? É ser algo negativo, não é? Você não vive sem aquilo, e aquilo vai ter consequências muito ruins. Então, é muito comum a pessoa dizer, eu estava ansioso e tomei um copo de vinho, dei uma relaxada, não é? Dei uma relaxada, fiquei numa boa. Tudo bem. Isso é um vício? Claro que não é. Mas se a pessoa, toda vez que ficar ansiosa, toda vez que ficar aborrecida, não é? Chateada com a vida, ou enjoada, não tem nada o que fazer, ela for buscar no álcool, e aquilo é o reflexo, o condicionamento dela para aquela emoção, é o que ela faz, aquilo se torna um vício, porque o álcool não é uma caixa de sorvete.
o nível de viciação do álcool é imensamente maior. O nível de viciação de uma droga é imensamente maior, a nível bioquímico. E o nível de consequência desse tipo de vício não tem proporção e nem comparação. Então, nossa, então eu amo demais meu namorado, isso é um vício? Depende. Eu não consigo fazer outra coisa se não pensar nele. É um vício? Pode ser. Se ele gosta de você, é um vício bom. Isso é correspondido. Ou seja, o que é um vício? É um condicionamento negativo, de consequências graves. Seja o que for. Não é? No entanto, nós vamos falar da comida, mas a questão é o nível de consequência nociva, que nós podemos categorizar algo como sendo realmente um vício. O segundo grupo, vitimado pela ansiedade, se refugia no tóxico, seja ele qual for, evitando situações desafiadoras para as quais se acredita incapaz de enfrentar. Então, a fuga é a resposta à ansiedade, à insegurança da pessoa, à frustração da pessoa. A pessoa não sabe lidar com aquilo. Ou seja, são pessoas com um nível de fraqueza de personalidade, ou um nível de revolta grande, e normalmente embutida. A pessoa não manifesta aquela revolta, ela socialmente é até aceita, mas aquela revolta acaba se voltando contra ela própria e ela não tem como resolver e busca a saída da sua satisfação no vício. Existem tantas outras, não é? Mas a pessoa busca, por exemplo, no vício, a satisfação das suas necessidades e suas inseguranças. Obviamente, as consequências conhecidas do vício, que apesar de nem serem sempre reconhecidas, todas elas causam, seja elas quais forem, graves prejuízos à pessoa, e à família, e ao ambiente social e profissional em que a pessoa participa. Os prejuízos físicos, mentais, a nível realmente psíquico, a nível psicológico, emocional, e os prejuízos espirituais são sem conta e não são o objetivo da nossa palestra. Naturalmente, nós também podemos falar de qualquer vício vai lhe levar a um baixo rendimento intelectual, pode lhe levar a uma total decadência financeira e econômica e social. Normalmente, quando o vício chega no seu clímax, a pessoa perde os seus afetos, as suas amizades e pode perder sua família. O vício pode levar uma pessoa à loucura e pode levar a pessoa à morte. A morte direta, por suicídio direto, ou pelo suicídio indireto, e nós vamos falar sobre isso. E, obviamente, o crime é uma das consequências dolorosas na sociedade dos vícios os mais variados. Os vícios sociais, não é? Todos nós os conhecemos. O mais comum é o fumo, o alcoolismo, não é? Você fala, nossa, o alcoolismo é um vício social? Disfarçadíssimo. Disfarçadíssimo. Não é? Você, toda semana, se encontra com os amigos numa sexta-feira à noite para um happy hour. Se você começar a sentir falta daquele happy hour, que é sinônimo para você de beber, você já está num nível de alcoolismo. Imagine, eu não bebo todo dia. Seja qual for o seu nível de dependência, em que você sente a falta, você sente a abstinência, você já está viciado naquilo. Se para qualquer ansiedade ou para qualquer fase difícil da sua vida, você busca num copo de vinho ou de cerveja para relaxar, você já está viciado. As drogas
são muito mais chocantes, né? Obviamente, você fala, nossa, droga? Não, droga é vício. Mas o meu happy hour toda sexta-feira não é vício. Não é vício. Você passar, como às vezes a gente vai, né? Vai no Walmart, vai no Publix, e aqueles meninos saindo com 2 caixas de Budweiser. 2. Você fala, nossa, vai ser uma festa boa. Mas, às vezes, uma daquelas caixas, ou a segunda, de 12 garrafas, de 12 latas, é para ele, para aquele fim de semana. Uma coisa comum. Nossa, mas eu não fico embriagado. Eu tenho, a minha resistência ao álcool é enorme. Isso é um dos sinais do alcoolismo. A pessoa, quanto mais bebe, mais resistente ao álcool fica. Só que os danos físicos também são no mesmo nível. O jogo é algo assim mais chocante, né? A gente consegue ver uma pessoa dependente do jogo, né? Só que hoje é tão disfarçado, a pessoa não necessariamente precisa estar em Las Vegas ou em New Jersey, né? Você está lá na internet, ninguém sabe o quanto você já está viciado naquilo. A gula é como o álcool, né? E como o fumo. São vícios aceitáveis. A pessoa adora comer. E aparenta. O sexo já é um vício que a pessoa tem disfarçado. Disfarçado. A menos que você veja o comportamento da pessoa, não é bem desregrado, mas hoje em dia, então, é você se trancar no quarto e ligar o seu computador, ligar o seu telefone. Pode ficar horas em pornografia. É um vício. O importante é nós sabermos o seguinte, que toda vez que você... Toda vez não. Se você já estiver viciado no que for, seja na comida, seja na droga, seja no álcool, seja no sexo, seja no que for, você se lembre de uma coisa, você nunca está sozinho. Você não fuma sozinho, se você já for viciado. Você não bebe sozinho, se você já for viciado. E você pode ter certeza que Desculpe, tem criança aqui? Tem alguma criança aqui? Tem. Ok. I will not go there. Mas vocês entenderam? Mas vocês entenderam muito bem. Muito bem. Aí nós vamos pegar de leve em algumas coisas, não é? Tem aqui uma pergunta. Essa foi uma entrevista que foi feita com o Divaldo. Aliás, por falar nisso, por crianças, nós vamos ter cenas muito chocantes. Ok, gente? Vão ter slides super fortes que eu realmente não recomendo às crianças, mas eu vou avisar quando eles chegarem, ok? Eu não recomendo de forma alguma que as crianças estejam presentes. Quantas crianças nós temos aqui? Uma aqui, outra aqui. All right. Mas eu vou avisar, ok? Muito bem. Uma pergunta feita ao Divaldo Franco. Vícios como o cigarro e os tóxicos atuam também no perispírito, no corpo espiritual? Aí a resposta dele é, sem dúvida. Tudo o que de bom ou de mal façamos imprime como que uma matriz no perispírito. Qual se for um filme virgem, que mais adiante irá revelar a exata imagem colhida pela objetiva da câmera. Isso antigamente, né? Antes do digital. Quem tem menos de 35 anos não sabe nem o que ele está falando. Muito bem. Além disso, os vícios do cigarro e dos tóxicos atuam nos centros vitais e nas correntes magnéticas do organismo, alterando a constituição da aura da pessoa. Viciações e excessos são também formas disfarçadas de... O que é autossuicídio? Autossídio. A pessoa se destrói a si própria. Aí vem a pergunta, uma outra pergunta. Após a morte, o fumante continua desejoso de fumar? O que vocês acham?
qualquer coisa, né? Qualquer hábito que nós tivermos, bom ou não, esse hábito vai com você, porque você vai junto, faz parte de você. Né? E consegue satisfazer o vício no plano espiritual? Você agora é espírito. Como é que você vai conseguir satisfazer o seu vício? Vamos pensar? Vamos ver? A resposta é, sem dúvida, os hábitos que nos arraigam durante a vida física prosseguem na vida espiritual. A obsessão aí, as obsessões aí estão demonstrando esse fenômeno. Espíritos de ex-fumantes induzem e exploram pessoas invigilantes ou em estado de desequilíbrio a fim de que prossigam no vício. Então, nós vamos ver aqui uma cena, se funcionar, do livro, desculpe, do filme Ghost. Apaga a luz, por gentileza. Eu daria tudo por uma tragada. Só uma tragadinha. Ok. Por gentileza, a luz. Quem nunca viu esse filme? Levanta a mão, por favor. O filme Ghost. Você tem 5 anos, né? Você não viu ainda. Mas tudo bem, tudo bem. É um filme, é o primeiro filme que fala sobre espiritualidade. Ele está mais ligado impossível. Ele está que chega naquela parte da cena de que ele não pode estar presente. Eu detestava quando meus pais faziam isso comigo. Depois você fala comigo, tá? Muito bem. Aquela cena da novela é muito forte para os meninos. A gente ficava olhando na fechadura, não dava para ver nada, infelizmente. Muito bem. Ou seja, você no plano espiritual, você vai continuar com as mesmas necessidades. E nessa cena do filme, esse é um espírito que já aprendeu a imprimir a sua energia espiritual nas coisas materiais, e por um efeito físico ele quebra um display, né, de cigarros, mas ele pede uma tragadinha, né, querendo demais. Agora, ele não conseguiu o cigarro aí, mas ele vai fazer o quê, então? Ele vai se aproximar de alguém que fuma. Ele vai se aproximar de alguém que fuma, e fuma muito, para que ele possa absorver os fluidos, que para ele dá o mesmo nível de satisfação. A ação negativa do cigarro sobre o perispírito do fumante prossegue após a morte do corpo físico? Nós já sabemos que sim, certo? Mas até quando? O problema da dependência, seja ele qual for, continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual ceda lugar à normalidade. O que, na maioria das vezes, tem duração do tempo correspondente ao tempo que o hábito perdurou. Então, ele está dizendo aqui que, normalmente, uma pessoa fumou durante 10 anos, normalmente leva 10 anos para se libertar do vício no plano espiritual. Desencharcar o perispírito daqueles fluidos. No entanto, tem muito fumante maravilhoso, não tem? Gente boa, gente ética, gente de qualidade, mas tem o fumo, tem o vício. Então, o que os mentores fazem? Não, você vai para um brown, você vai pagar. Nada disso. O que eles fazem? A pessoa fez muito bem na sua vida, não é? É uma pessoa essencialmente boa, mas tem aquele problema com o cigarro, por exemplo. Então, o que eles fazem? Quando a vontade do interessado, no caso o fumante, não está suficientemente desenvolvida para arredar, para tirar de si mesmo esse costume inconveniente, o tratamento dele no mundo espiritual ainda exige o tratamento nos hospitais do plano espiritual. Os mentores dão para esse paciente cotas diárias de cigarros comuns, com ingredientes parecidos, análogos aos de cigarros
terrestres, cuja administração ao paciente diminui gradativamente, até que ele consiga viver sem aquela dependência do fumo. Então, o espírito que vocês viram nesse filme Ghost é um espírito inferior, não é? Apegado à Terra, é o chamado Earthbound Spirit. Né? É um espírito que está atrás de onde ele encontrar alguém, se houver uma ligação magnética, psíquica com a energia daquela pessoa, você arranjou um obsessor de graça. Aquela pessoa não tem a menor ligação com você, mas descobriu que você tem o hábito do fumo e ele vai o quê? De alegre para onde você for. Esse espírito não tem a menor ligação com você, não é de outra vida, não é obsessor de outra vida, é obsessor por acaso. Você pegou o obsessor por acaso. Muito bem, isso serve para tudo, né? Tudo mais. Comer, 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 comer. É vício quando é muito, não é? Quando você está pensando na sua próxima parada. O que você acabou de almoçar, você está pensando no jantar. Você está saindo do trabalho, você está pensando nas várias sobremesas. Não é? Vai parando. Um dia eu estava vendo... eu sei que isso é um assunto que incomoda, gente. Desculpe. Mas é a realidade. Eu lido com ele desde quando era criança. Minha irmã era perfeita e eu gordinha. Então, minha mãe me levou para o médico quando tinha 9 anos. Ela perfeita e eu a gordinha. Eu adorava leite condensado. Eu colocava o leite condensado na latinha com 9 anos de idade, escondido debaixo da cama. Era um vício? Claro que era. Não é? Escondido da mamãe. Não me matou até hoje, porque depois, né, a vaidade foi superior à gula. Mas era gula. Muito bem, vamos aí. Se você comer demais, vai morrer antes do tempo. Bottom line. É isso que eles estão dizendo. Nós nascemos com uma cota de tempo. Você nasceu para viver 40 anos, 60 anos, 80 anos, 100 anos, não importa. Você tem uma determinada cota de tempo. Se você aparecer do outro lado antes do tempo, em função dos seus desequilíbrios, do seu descuido com a sua própria saúde, você vai ser considerado um suicida indireto. Vamos lembrar do famoso caso do Dr. André Luiz. Não tinha menor, um homem elegantíssimo, da alta sociedade do Rio de Janeiro, tinha lá os seus vícios, chegou no plano espiritual antes do tempo. E revoltadíssimo quando descobriu que ele era considerado um suicida. Mas eu não me matei, eu lutei pela vida até o fim. Lutei porque lutei. Não, mas você apareceu aqui antes do tempo. Em função das suas, vamos dizer, futilidades, não é? Para não dizer outra coisa. Aqueles que, por vezes diversas, perderam vastas oportunidades de trabalho na Terra pela ingestão de elementos corrosivos, como sejam o álcool e outros venenos das forças orgânicas, tanto quanto os inveterados cultores da gula, quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos, e despertando para a obra de reajuste que lhes é indispensável, imploram o regresso à carne em corpos. Atenção agora. Se você chegou no plano espiritual por excesso de gula, em verificando o seu desequilíbrio, você solicita que você, na sua próxima reencarnação, você não tenha as mesmas facilidades da saúde física. Então, você pede o quê? Você pede para voltar com gastrite crônica, você pede para ter desequilíbrio do pâncreas, múltiplas enfermidades do intestino, que lhe impõem torturas sistemáticas, porém insuportáveis. Então, você não volta. O bottom line é o quê? Você não volta com uma saúde perfeita. Se você não tem consciência de solicitando a restrição para que você possa se reeducar, a sua matriz perispiritual já se encontra encharcada daquele vício.
se o seu corpo espiritual tiver sido afetado por aquele vício, você, quando reencarna, é uma chapa, é um blueprint. Como é que fala blueprint? É uma impressão. Não é? Quando você vai mandar fazer uma casa, eles não te mostram blueprint. É a planta da casa. Você tem a planta do seu corpo impressa a partir do seu corpo perispiritual. Então, não é castigo de Deus. É apenas uma consequência da lei natural. E o contrário também é verdade. Uma pessoa que prezou a sua saúde, que valorizou a vida, volta muito bem. Chico, o que você poderia comentar sobre os tóxicos? Agora vamos falar das drogas. Eu não considero o vício como sendo um problema de criminalidade, mas sim um problema de desequilíbrio. Então, vamos ver os nossos irmãos como aqueles que enfraqueceram diante da vida e que procuram uma fuga. Portanto, eles não são criminosos, eles são pacientes. Qual o tratamento mais efetivo? Essa pergunta foi feita ao Divaldo. A família. A família. Esse é o tratamento mais efetivo. É você buscar, desde os seus filhos crianças, ter um lar saudável. Aí tem um adágio popular, né? Casa de pais, escolha de filhos. Você é o modelo. Ah, menino, não fume. Ah, menino, não beba. E você está lá, já na terceira dose. O lar não é apenas o primeiro santuário, mas também o primeiro educandário. Como terapia para o grave problema das drogas, Bezerra de Menezes enuncia no livro, ele vai aparecer o nome do livro mais para frente. Nós vamos dispor esses slides durante o momento dos passes. Então, ele sugere que a educação seja feita com liberdade e responsabilidade, o que não é novidade para ninguém, que haja a valorização do trabalho como método digno e de afirmação da criatura, uma orientação moral segura, e buscar ensinar nossos filhos e a nós próprios a viver com comedimento. Ah, estou com vontade. Vamos ter disciplina. Você não é um bicho. O bicho é aquele que tem vontade e vai lá fazendo o que ele quer, a hora que ele bem entende. Nós somos seres pensantes, com vontade determinada. Vamos usar a nossa vontade a nosso favor, não contra nós. Orientação adequada, isso é a parte mais difícil, considero, você reconhecer que aquele que eu não vou chamar de FILHO tem uma personalidade doentia, mas ele reconhece, ele mostra que é necessário você address essas personalidades desde pequeno. Ambientes sadios, leituras de conteúdo edificante. E vamos a essas terapias basilares adicionar o exercício da disciplina dos hábitos, um melhor entrosamento entre pais, professores, uma melhor convivência de filhos e alunos, de pais e filhos. E, obviamente, se você adiciona a tudo isso o conhecimento espiritual da vida, demonstrando que nós nascemos e continuamos a viver, e mostra isso desde criança, existe um outro nível de despertamento para a responsabilidade pessoal de uma criança, de um adolescente e de você mesmo. Quanto mais materialista for a comunidade, mais vai ser consumida e desequilibrada pelos seus próprios membros, consumidores em droga, em sexo e o que vier mais. Nós vamos deixar os próximos slides para vocês, porque agora chega um momento que realmente nós não recomendamos os nossos pequenos aqui, ok? Nós vamos deixar aí o jogo. Existe aqui uma passagem impressionante do livro Dramas da Obsessão, que eu vou deixar para que vocês leiam durante a palestra, durante os passes,
E, por favor, eu pediria que as crianças sejam retiradas da sala, por favor. Infelizmente. Eu realmente não recomendo. Então, aqui nós temos, desculpem, amigos, mas eu acho que nós precisamos proteger as mentes infantis. Então, existe uma passagem aqui dos domínios da mediunidade. Vocês lembrem que no começo dessa palestra eu falei, nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos exercendo e aproveitando ao nosso bel prazer algum vício sozinhos. Então, vem aí uma passagem desse livro incrível de André Luiz. E essa parte eu gostaria de contar para vocês. Caía a noite, após o dia quente, isso no Rio de Janeiro, a multidão desfilava na via pública, evidentemente buscando o ar fresco. Vocês poderiam apagar a luz, por gentileza? Dirigíamos-nos a outro templo espírita, quando tivemos nossa atenção voltada para uma enorme gritaria. 2 guardas arrastavam de um restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, qual se um povo estranho o absorvesse. Num átimo, reparamos que a bebedeira alcançava quem? Os 2 estavam bêbados, ele encarnado e o espírito, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exigindo as mesmas perturbações. Lembre-se, as entidades, no plano espiritual, têm o seu perispírito deformado pelas suas viciações e pelo seu nível baixo de elevação espiritual. Então, os slides que vocês vão ver são muito fortes, mas são reais. São descrições que os mentores nos dão do que eles veem no plano espiritual. Então, nós vemos aí esse companheiro nosso saindo do bar, absolutamente envolvido por essa entidade que já parece mais um monstro. Entramos no bar. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Então, o encarnado estava lá, jogando as baforadas ou bebendo, e os espíritos estavam apenas o quê? Se alimentando daqueles fluidos. Outras aspiravam o hálito dos alcoólatras impenitentes. Então, nós temos aqui uma cena muito comum. Muito comum. Um bar, não é? Não o bar do seu Chiquinho, lá na favela, não sei de onde. Um bar elegante, não é? Um bar elegante, em qualquer lugar do mundo. E as pessoas aqui estão sozinhas? Estão bebendo e fumando sozinhas? Hã? Só que isso aqui são apenas o quê? Influenciações espirituais. Só que esses espíritos não necessariamente são obsessores, mas eles podem se tornar obsessores, sim. O importante é a gente saber que se nós tivermos um vício, nós nunca estamos fumando ou bebendo sozinho, ou fazendo sexo sozinho, ou fazendo droga sozinho. Isso é a cena mais comum impossível. E para aliviar, né, para deixar vocês felizes. Aí, dessa bebida eu não largo. E o que diz o espírito? Desse cara, a gente também não larga. E aí, apesar da figurinha ser muito gostosa, a próxima não é. Então, a próxima cena já não é um caso comum de espíritos que estão andando no bar atrás de alguém que possa lhe servir a imantação. Nós vamos agora ver um caso de obsessor, totalmente vinculado ao indivíduo. E é uma cena muito chocante. Então, nós vamos ver aqui os espíritos mentores que vão fazer o possível para auxiliar não só a esse rapaz aqui, que é um rapaz relativamente jovem, não é? E por essa entidade que já está completamente transformada, não é?
na sua aparência, parecendo mais um monstro. E para terminar, amigos, o importante é que nós tenhamos essa noção que o Espiritismo não está aqui para condenar, mas apenas para esclarecer. As pessoas dizem, eu também não acredito muito nessa história. Também estão exagerando. Tudo bem. Então vamos aí ver o que os mentores nos dizem. Não é? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? O que vocês acham? Muito mais do que a gente imagina. Essa é a resposta dos mentores. Nesse sentido, a sua influência é maior do que vocês supõem. Porque, muito frequentemente, são eles o quê? Que vos dirigem. Portanto, que fique claro, não é? Que o Espiritismo não está aqui para condenar ninguém, mas para esclarecer. Quem decide somos nós. E aquele que, imagina, os espíritos não influenciam a gente desse jeito, não. Aí vem uma brincadeirinha, não é? Só os bobos se deixam influenciar pelos espíritos. Aí o espírito dá uma ideiazinha na cabeça dele. Pede mais uma garrafa. Garçom, traz mais uma garrafa. Muito bem. Agora nós vamos ver a parte que realmente eu gostaria de chegar, por isso que nós cortamos um pouco a palestra, que nós já fizemos uns pequenos seminários dessa palestra, por isso nós já diminuímos alguns slides até. Mas o que me importa agora é esse filme. Né? Esse filme tem várias partes, nós vamos apenas mostrar alguns minutos dele. É maravilhoso, nós vamos ver uma situação comum, não é? Do dia a dia de um casal jovem. Eu não sei o que faz da vida, mas ela é professora, e ela vê o marido em perigo e faz uma prece, e nós vamos ver o poder da intercessão da prece. Oi, amor, cheguei. Vamos beber. Tá, não vou contar desse aqui. Deu problema. Pega a cerveja, cerveja. Vamos ficar aqui, eu tô meio cansado hoje. Sozinho? É, sozinho. Pessoal aí, ó. De novo, cara. Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Tá. E aí? Ficha? Descobriu o quê, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o quê, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar, já tem alguns de nós lá e... eu acho... Presta atenção, Otávio. É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele. Vê se ele não faz besteira dessa vez. Além de ter um técnico horrível, ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. Impressionante, os caras não sabem. Realmente consegue errar todos os gols na cara do gol. Pior que o David. Ninguém, irmão. Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu ligo pra ela. Nossa, hein? Que isso, cara. Amanhã em casa, Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, isso mesmo. Pessoal,
Carnaval, 3 caixas de cerveja, eu contratei uns garotas de programa, só vendo galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo. Esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. Tempo, Paulo? É, já tem tempo que eu não aproveito mesmo, viu? É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos! Coleira! Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Rapaz, Esse você não é cara parceiro mais não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, isso é aí, o Paulão que eu ó. conheço. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. Incrível como você cai direitinho, Paulo. Essa é a parte que eu vou te matar. Ai. Atende. Atende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, eu não sei por que tanta angústia. Eu tô com mau pressentimento em relação ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado cristão exemplar, nas tarefas do dia, o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Portanto, meus queridos, se nós não conseguirmos, vamos pedir ajuda. O Centro Espírita tem à nossa disposição a terapia espírita, a prece, as palestras, os passes, a água fluidificada, o atendimento fraterno, os trabalhos de desobsessão. Mas, acima de tudo, vamos lembrar que a nossa maior terapia, que o nosso maior terapeuta é o Senhor Jesus. Roguemos auxílio e o auxílio virá através dos mensageiros do Senhor, que nos lembram tão bem. Jesus nos deixou claro, e que isso fique gravado em nossa mente: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muito obrigada. Muita paz a todos.